face da problemática da evolução, a vida sexual remonta aos períodos mais recuados do processo antropológico, quando o instinto de reprodução instalou-se no ser primitivo, na origem das expressões vivas em a natureza. Sendo um dos instintos primários de grande vigor fisiológico, a sua função origina-se quando da liberação da luliberina, a responsável pelo controle dos hormônios sexuais produzida no hipotálamo. Quando mínimas quantidades desse neurotransmissor são liberadas e captadas pelo diencéfalo, de imediato desencadeiam o desejo sexual. Da mesma forma, outra substância, a ocitocina, produz o mesmo resultado, o que faz seja a busca sexual um fenômeno biológico portador de grande impulso e força, que induz o ser animal à reprodução, especialmente o humano, quando se associam à dopamina e à beta-endorfina, facultando a atuação sexual ao lado do desejo, às vezes infrene. Proporcionando prazer na área da sensação, também responde por emoções agradáveis e duradouras, especialmente quando decorrentes do sentimento de amor que deve participar com vigor no conúbio sexual. A ausência desse sentimento superior dá surgimento a contatos apressados, destituídos de significado emocional, que não chegam a produzir a harmonia interior esperada, nem a saciedade, antes induzindo a novas e variadas experiências na busca mágica de intermino prazer que mais cansa do que produz bem-estar. Nas faixas primárias da evolução, o fenômeno tem por objetivo apenas a reprodução da espécie, em razão da falta de equipamentos nervosos e emocionais para a formulação do prazer. À medida que o instinto se fixa no ser vivo, surgem sensações fortes que logo passam, transferindo-se para a criatura humana em cargas sensoriais expressivas, que lentamente, à medida que se desenvolve a emoção, produz mais profundos estados de gozo, proporcionando equilíbrio, alegria de viver e salutar intercâmbio hormonal, tanto físico quanto psíquico. A união sexual é fundamental à existência humana, por cujo contributo a vida se expressa, facultando as reencarnações dos espíritos, a união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem e se vinculam através do tempo, estímulos à arte e à beleza, ao trabalho e ao progresso, à busca da felicidade. A ignorância cultural e as frustrações de indivíduos atormentados no passado, amargurados pelos conflitos, rotularam o sexo como manifestação apenas da animalidade predominante no homem e na mulher, denominando-o pecaminoso e imundo. A sua função é digna e estabelecida pela natureza como essencial à reprodução, sem a qual a vida física se extinguiria. Em consequência, os atavismos religiosos ultramontanos encontraram uma forma de manter a castração sexual, determinando que somente deveria ser usado o sexo para a finalidade procriativa, como se a divindade estabelecesse limites no sentimento do amor, determinando que uma expressão dele é nobre, enquanto a outra se apresenta abjeta. Não tem, pois, razão aqueles que assim pensam, porque a questão mais profunda não se limita à união dos sexos, mas à mente que se deixa viciar, procurando mecanismos eróticos para conseguir novas e estranhas sensações a que se permite, transformando a finalidade relevante da convivência com um parceiro em instrumento para a permissividade doentia. Na condição de mecanismo sublime para a geração de vida, quando tem a sua função perturbada ou não reconhecida como parte integrante da existência, propicia conflitos e transtornos neuróticos de demorado curso, que infelicitam ainda grande número de indivíduos na imensa mole humana. Da mesma forma, a herança perversa em torno da sua finalidade como de condenação, remontando à expulsão do primeiro casal do paraíso, gerou na mulher dos tempos idos sofrimentos injustificáveis que ainda remanescem em algumas doutrinas religiosas arbitrárias, que ao invés de libertar as criaturas,
escravizam-nas a textos esdrúxulos de profetas transtornados e fundadores de religiões incapazes para a vida sexual. O fenômeno sexual tem lugar não no aparelho genésico em si mesmo, mas no diencéfalo, onde se expressam os variados estados de excitação. Nessa região, os neurotransmissores específicos da função sexual produzem as ânsias do desejo e favorecem com as reações orgânicas indispensáveis à comunhão fisiológica anelada. Isso significa que a divindade estabeleceu uma área específica no cérebro para que a reprodução pudesse acontecer através de automatismos, que a evolução qualificou para melhor com a cooperação consciente do sentimento de afetividade. Nas faixas ainda primárias, o abuso decorrente de falsas necessidades de prolongar indefinidamente o prazer levou o indivíduo a comprometimentos psicológicos que redundaram em atuais condutas extravagantes e perturbadoras da função em si mesma. Por outro lado, os comportamentos ansiosos e insatisfeitos, diante do natural cansaço da organização fisiológica, passaram a descobrir elixires e poções mágicas para o prolongamento da sensação, culminando na atualidade com o uso de substâncias químicas vasodilatadoras, que certamente produzem prejuízos diversos à medida que são absorvidas pelo organismo não preparado para a ingestão dessa natureza. A vitalidade sexual tem o seu início, o seu apogeu e a sua inevitável decrepitude em períodos próprios da existência, de modo a serem transformadas as suas energias em outros tipos de fontes criativas, na arte, na religião, em aplicações de outra natureza, nas quais se expressa de forma inexaurível. Aliás, toda a vida orgânica experimenta esse fenômeno de fragilidade, a princípio pujança e decadência depois, que são resultantes dos impositivos da evolução e da transitoriedade da maquinaria física, programada para um determinado período e sem possibilidades de ininterrupta atividade. No mundo das conjunturas relativas, não poderia estar reservado ao corpo físico um programa superior às possibilidades estruturais da sua constituição temporal. Não seja, portanto, de estranhar que todas as funções orgânicas tendam, naturalmente, a sofrer alterações e a avançar no rumo da deteriorização. A mente ativa, decorrência natural do espírito lúcido, comandará sempre o carro celular em qualquer período. No entanto, dentro das possibilidades que lhe constituem os equipamentos em uso. Dessa forma, o sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo que não se transforme em fator de perturbação ou de transtorno de comportamento. A utilização saudável da função sexual constitui expressiva conquista moral do espírito, que lentamente se liberta das paixões mais grosseiras para alcançar os patamares da afetividade sem angústia.